Vamos lá, vamos tratar de um tema muito importante, dando continuidade ao estudo das espécies de usucapião. Nós vamos falar do usucapião ordinário. Cuidado, ordinário ou ordinária está correto, né? Porque você que pesquisa esse tema, muitas vezes você fala assim, eu achei como ordinária, né? Por mais que o termo ordinário fique esquisito, mas a língua portuguesa permite utilizar esse termo ordinário ou ordinária. Então, tanto no gênero masculino ou feminino, está correto. O usucapião ordinário é o usucapião muito importante, porque é muito utilizado. Nós conversamos certa vez, quem acompanha a questão de direito sempre está atento, está atualizado. Nós temos mais de 36 espécies no Brasil de usucapião. Dentro dessas 36 espécies, nós temos as mais utilizadas. E essas mais utilizadas, nós vamos falar de 5. Utilizadas na prática, no dia a dia. Nós temos o usucapião extraordinário, ou extraordinária, tanto faz o gênero masculino ou feminino. Temos o usucapião também, esse, que é o tema do nosso programa de hoje, ordinário, ordinária. Nós temos o usucapião muito utilizado, que é o usucapião coletivo. Temos também o de abandono de lar ou de meação. E temos o usucapião constitucional. Todas essas espécies são muito utilizadas. São as 5 mais utilizadas no Brasil. Dentro de 36, nós temos 36 espécies. O Brasil reconhece 36 espécies. Então, são as espécies que eu costumo dizer que são as mais importantes, porque tem efetividade, tem aplicação, tem prática, tem uso no judiciário e também nos cartórios. Quando nós falamos de cartório, eu lembro a você que o usucapião pode ser feito através de 2 procedimentos com o novo Código de Processo Civil. Ele pode ser feito no cartório de imóveis ou no judiciário. Cuidado que no cartório de imóveis falta ainda boas regulamentações. Melhorou muito, mas ainda falta muita coisa. O professor participou de uma discussão, num debate na OAB, onde nós discutimos realmente o usucapião não extraordinário, mas o extrajudicial, fora do fórum. É uma realidade, ele existe, mas nem sempre cabe ao caso concreto seu que está nos assistindo. O usucapião, para ser feito no cartório, ele precisa ser um ato totalmente voluntário, praticamente uma doação. Se não é um ato totalmente voluntário, tem menores, incapazes, litígios, brigas, entre outras, negativas, como falta de documentos importantes, ele não pode ser feito no cartório. Então, cuidado, tá? É uma opção, mas é uma opção que tem que ser utilizada com muito cuidado, porque senão não vai dar certo. E se não dá certo, você vai ter um prejuízo financeiro. Se faz um usucapião extraordinário, é um usucapião muito interessante porque é de 15 anos, é um usucapião mais seguro, nós conversamos sobre isso também. Quando eu falo do ordinário, é um usucapião também muito importante, é um usucapião muito utilizado, porque também é um usucapião que você tem certa dificuldade de perder numa ação judicial, basta você provar os requisitos. Entre esses requisitos, vamos conversar sobre eles. Esse usucapião, ele é um usucapião de posse de 10 anos. Lembra você que qualquer usucapião no Brasil, seja qual for, tem diversos requisitos, o verdadeiro coração do usucapião. Professor, qual que é o coração do usucapião? Nós temos 3. Isso cai em concurso, cai em prova da OAB, e isso é prática, é a vida prática. O usucapião tem 3 requisitos, não é 2, não é 1, não é posse e tempo, não concordo com isso não. Por quê? Porque falar de tempo e posse é a mesma coisa, eu preciso ficar um tempo na posse. Não, isso está errado. Então vamos organizar as ideias para ficar didático. Professor, eu preciso saber os requisitos do usucapião, são 3. Primeiro requisito, posse ou lapso temporal. Eu preciso ter a posse do imóvel, determinado tempo. Não são 2 requisitos, é um só. Posse e lapso temporal, mesma coisa. Eu preciso ficar 5 anos, 10 anos, 15 anos. No extraordinário, 15. No constitucional, que nós estudamos, 5. No usucapião de meação ou de abandono, 2. No usucapião ordinário, 5 anos? Não, 10 anos. Ele poderá ser reduzido para 5, a gente vai conversar sobre isso já já. Mas o usucapião ordinário ou ordinária, muita gente fala ordinária, mas está correto também, o ordinário, 10 anos. O lapso temporal, 10 anos, é o primeiro requisito. Segundo requisito, a posse tem que ser mansa e pacífica. Mansa e pacífica não pode, no lapso temporal de 10 anos, ou reduzido para 5, ter ações de despejo. Despejo tem que ter locação. Ter ações possessórias, diretas ou indiretas. São somente essas ações possessórias diretas ou indiretas que vão realmente estragar a posse mansa e pacífica, hein? Lembrando que despejo não tem nada a ver, porque despejo é locação. Tá? Então a Lei 8.245 e a Lei 12.112 não tem nada a ver com essa relação de usucapião. Eu não recupero no Brasil imóvel invadido com despejo, tá? Tá errado. Só existe despejo quando existe realmente uma situação de locação. Se não tem, eu recupero esse imóvel invadido, ou o mutuário que não quer sair, no caso dos adjudicados da Caixa, com ações possessórias, diretas ou indiretas, a tal ação reivindicatória. Então cuidado com isso. Quando eu falo dos requisitos, então o primeiro é o lapso temporal.
Lapso temporal ou posse. Segundo requisito é a posse mansa e pacífica. Segundo requisito é a posse mansa e pacífica. Professor, e o terceiro requisito? Eu quero saber. Estou aqui com a caneta na mão. Então anota aí. Terceiro requisito é o animus domini. Animus domini. É assim que aparece na doutrina e nos livros. Cuidado, para o cliente você não vai falar animus domini, não é isso? Senão ele vai tomar um susto. Eu já tomo Rivotril e Catopril. Então fale para o cliente, substitua o animus domini, fala para ele que é a vontade inicial de ser dono. Quem quer fazer uso capião, quem tem direito e tem chance de ganhar uso capião, tem que ter esses três requisitos. Se não tem, está fora da caixinha. Lapso temporal ou posse. Segundo requisito, posse mansa e pacífica no lapso temporal alegado, porque é uma ação declaratória. Terceiro requisito, o animus domini. Animus domini, quando eu falo, é a vontade inicial de ser dono. Eu já entrei no imóvel com a vontade de ser dono. Professor, passou 2 anos, passou 3 anos, me deu uma vontadinha de ser dono desse imóvel. Essa vontade não conta, porque não é a vontade no meio do caminho, mas a vontade inicial. Então guarde isso, que é importante, tá bom? Falamos então dos 3 requisitos do uso capião. Os 3 requisitos mais importantes. 3 requisitos que em qualquer, presta atenção, hein? Em qualquer espécie de uso capião, dentro das 36, no Brasil, tem que ter. Se você não tem esses 3 requisitos, você não tem direito de fazer uso capião. Primeiro requisito, posse ou lapso temporal. Tem que respeitar determinado, vinculado, conexo à espécie que eu escolhi, à espécie de uso capião. Segundo requisito, posse mansa e pacífica. Terceiro requisito, o animus domini. Cuidado, já vi peças de uso capião, petição inicial, mais ou menos assim. Uso capião, vírgula, conforme o Código Civil. Isso aí não existe, né? Isso daí, na verdade, o colega ficou com dúvida qual espécie é, então ele chutou. Não existe. Quando eu faço uma ação de uso capião, eu tenho que colocar o nome completo do uso capião, do instituto. Ação de uso capião extraordinário. Ação de uso capião ordinário. É assim que eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar o nome completo. Vírgula, conforme o artigo. Falando em artigo, qual que é o fundamento desse uso capião, professor? Então preste atenção aí, anota aí. O fundamento é o artigo 1238 a 1244, tá? Então a gente passando aqui um fundamento geral. Os fundamentos das ações de uso capião você encontra aí no Código Civil, artigo 1238 a 1244. É aí que você vai achar os fundamentos do uso capião. Então guarde isso que é importante também. Volta para cá, olha só. Professor, qual que é o lapso temporal desse uso capião? Ordinário. Qual que é? 10 anos. E essa redução, hein? Eu li em algum lugar, professor, que se eu tiver um título de boa-fé cai para 5, né? Tá certo, né? Não tá certo, não. Você leu errado. Ou leu errado ou a informação estava incorreta. Tá cheio, hein? Tá cheio de artigos escrevendo bobagem sobre isso. Não é assim que funciona. Essa redução, ela não vai ocorrer porque você tem um título de boa-fé. E aí eu trago o assunto aqui. O que é título de boa-fé, professor? Título de boa-fé é qualquer contrato. Qualquer contrato. Pode ser um contrato de gaveta, pode ser uma escritura pública, pode ser, inclusive, um formal de partilha. A ação de inventário produz um formal de partilha, é o objetivo. Qualquer documento escrito com boa-fé é o título de boa-fé. Esse uso capião ordinário exige o título de boa-fé. Então não é um requisito para a redução, mas sim um requisito para que ele possa ter validade. É um requisito chamado requisito essencial pela doutrina. É um requisito que é obrigatório. Só existe o uso capião extraordinário quando tem boa-fé, né, professor? Não, extraordinário é outra coisa, independentemente de boa-fé. Estamos falando aqui do uso capião ordinário. Esse uso capião ordinário existe sim uma obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade é um contrato. Um contrato, um título de boa-fé, um formal de partilha, uma declaração, qualquer documento que prove por que você entrou naquele imóvel. Isso é obrigatório, não é motivo para reduzir. Então, atenção aí. Vamos lá, vamos para o tema atual, hein? Professor, e essa redução de 10, quando que ocorre para 5? Não ocorre em virtude do título de boa-fé, porque o título de boa-fé é obrigatório. Já caiu em concurso da Procuradoria isso, hein? O título de boa-fé é obrigatório nesse uso capião. Independentemente se tem 10 anos ou 5, ele é obrigatório, tem que ter. A redução vai ocorrer com 2 regrinhas, um binômio. Então preste atenção e anota no seu caderno, hein? Vamos lá. Professor, quando que reduz então o uso capião ordinário de 10 anos, que é o prazo, o lapso temporal determinado por ele, para 5? Reduz toda vez que você tenha realmente a prova que foi adquirido esse imóvel, essa posse, através de uma forma onerosa, ou seja, dinheiro paga, e também tenha sido feita a averbação no cartório. Apareça isso na matrícula do imóvel. Cuidado que no artigo aparece, e fundamenta o uso capião, aparece registro.
mas não acho correto. No entendimento do professor, foi um erro. Teria que ter a palavra averbação. Porque nós temos o ato de averbação e o ato de registro. O registro é a transmissão. É a Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos. Quando eu falo de registro, eu estou transmitindo a propriedade para alguém. Em vida ou em morte, causa morte. Quando eu falo de uso capião, a intenção aí é resguardar para que ocorra a redução de 10 para 5, quando existe uma averbação. Ou seja, na matrícula daquele imóvel, que é o RG, antes de 73 transcrição, tem que constar o nome do comprador. Através de uma averbação de compromisso, uma averbação de alguma coisa. Aí sim, provando que foi oneroso, né, adquiriu de forma onerosa esse imóvel, essa posse, com a prova da posse onerosa, mais a prova que aconteceu alguma averbação dentro da matrícula do imóvel, aí sim a redução de 10 cai para 5. Vou repetir, hein? Então essa redução, para quem está nos assistindo, isso é prática jurídica, hein? Quem está nos assistindo, isso é erros de muitos colegas. Isso também já caiu em concurso, muita gente erra. Infelizmente nós temos alguns artigos na internet informando que esse uso capião ele cai de 10 para 5 quando tem título de boa-fé. Está errado. O título de boa-fé é exigência, é obrigatório nesse uso capião. Seja esse uso capião utilizado em 10 anos de posse ou 5, tem que ter o título de boa-fé. E você já sabe o que é o título de boa-fé. Ninguém te engana mais. Só ocorre a redução de 10 para 5 toda vez, e somente quando eu tenho a prova que eu adquiri essa posse através de uma forma onerosa e também eu tenha alguma averbação no cartório de imóveis. Ou seja, tem que aparecer na matrícula desse imóvel alguma coisa. Se não aparece alguma coisa, já era. Se eu também não tenho a prova que eu paguei para assumir a posse desse imóvel, já era também. Não tem redução. Por isso esse uso capião, normalmente o ordinário, ele é de 10 anos mesmo. Essa redução para 5, ela parece ser simples, mas não é. Não é simples, não é sempre que a gente consegue. Ela é até complicada e complexa, porque eu preciso provar muito bem provado que é oneroso. Eu adquiri a posse de forma onerosa. Eu preciso provar muito bem provado que tem uma anotação na matrícula desse imóvel. Isso é muito difícil de provar. Porque como que você vai provar um registro, né? O artigo fala registro, mas uma averbação, que é o termo adequado, se não tem? Não tem como você inventar alguma coisa. Então, não é simples assim essa redução, tá bom? Por isso, muita gente acaba caindo aí em outras espécies de uso capião, dentro dessas 36 espécies. Cuidado! Procedimento, nós temos dois. Procedimento judicial e extrajudicial. Extrajudicial é feito no cartório. Quem assiste Questão de Direito tá ligado, né? Não viaja na maionese, mundo de Bob. Eu quero fazer extraordinário porque é mais rápido. Não é assim não, quero fazer. A situação tem que permitir e normalmente não permite. O uso capião, infelizmente, a mídia explicou muito mal o assunto. Muita gente acha que é igual ao divórcio. Vou fazer no cartório porque eu optei. Não tem menor, não tem litígio, não tem capaz, é um direito meu. O divórcio é simples assim. Se não tem menor, se não tem litígio, se não tem incapaz, você escolhe mesmo. Do jeito que você achar melhor, você conduz. Leva para o cartório se você achar melhor. O uso capião não é assim. O uso capião não é só esses 3 requisitos. Existe uma complexidade. Que se você for no cartório, você não vai conseguir fazer. O cartório vai falar não. Ou se fizer, depois dá uma ação nulidade do registro. E aí você vai começar do zero lá no judicial. Cuidado, tá? O uso capião é muito mais complexo. Acredito sim que vamos ter muitas alterações em relação a isso, mas é muito mais complexo que um divórcio. Um divórcio, um inventário, dentro da estrutura da delegação do Tribunal de Justiça, que é o cartório. Então fique atento em relação a isso, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Quando nós falamos então de uso capião, dentro do Brasil, dentro da nossa doutrina e jurisprudência, nós temos 36 espécies reconhecidas. Entra até aquela espécie de uso capião indígena, uso capião constitucional especial, uso capião de meiação. Cuidado com isso. Na verdade, nós temos muitas espécies, mas poucas utilizadas na prática. É uma realidade. Quando eu falo de uso capião também, nós temos 2 formas de adquirir propriedade no Brasil, facilitando e deixando mais didática. A primeira espécie é a originária, que trata-se de uso capião, é uma ação declaratória. A segunda espécie é a espécie derivada. Essa derivada é uma forma que todo mundo faz. Muita gente adquire imóvel no Brasil através dos contratos. No direito imobiliário, eu defendo muito, defendo que nós temos contratos diferentes do contrato de direito civil. Direito imobiliário utiliza o direito civil, utiliza o direito do consumidor, utiliza o direito constitucional, o direito administrativo, o direito ambiental. Mas, atualmente,
A doutrina, a jurisprudência, defende que o direito imobiliário ele é uma ciência autônoma, é um ramo autônomo do direito. Então ele tem, sim, requisitos próprios. Não dá para comparar os contratos de direito civil com os contratos de direito imobiliário. Em direito imobiliário nós temos os contratos com classificações próprias, conceitos próprios. Quais são, professor? Compra e venda, pagamento à vista. Promessa, eu estou comprando algo pronto e estou pagando parcelado. Quando eu falo de promessa, cuidado. A promessa, na verdade, estou comprando algo para o futuro, né? Algo que vai ser construído. O compromisso, sim. Então, vamos fazer de novo aqui, olha só. Professor, compra e venda, pagamento à vista. Promessa, estou comprando algo que vai ser construído, uma fração ideal, algo que vai ser levantado, construído. É um empreendimento, normalmente, imóvel na planta, é promessa. Compromisso, eu comprei a coisa já palpável, essa sim já existe. Então, retificando aqui, porque confunde muito. Depois aparece seção de direitos possessórios e seção de direitos hereditários. Então, no direito imobiliário, nós temos aí algo em torno de 5 contratos utilizados todo dia. Sem falar o contrato preliminar, que é para amarrar o negócio, para fechar o negócio. Esses contratos podem ser utilizados como título de boa-fé para um devido uso capião. No caso desse uso capião que nós falamos hoje, do uso capião ordinário, porque todos esses documentos servem como título de boa-fé, seja público, seja particular, ou ainda um formal de partilha ou uma declaração. Fique atento em relação a isso, tá bom? Vamos lá, chegou o grande momento, pergunte ao professor, roda a vinheta. Professor, em caso de invasão de terras, sem o requisito manso e pacífico, como que fica o prazo para entrar com o uso capião? Neumar, o que acontece? Um imóvel invadido que não tenha os 3 requisitos, a posse ou lapso temporal, a posse mansa e pacífica ou ônibus domini, se faltar um desses requisitos, ou os 3, pode até fazer uso capião, mas vai perder a ação, vai ser improcedente o pedido. Então o ideal é que você não faça ação, porque se fizer vai perder. E a ação é complicado, porque quando a gente faz a ação e perde, tem sucumbência, né? Uma ação de uso capião, qual que é o valor da ação? O valor da causa, que eu falo que é um requisito da petição inicial previsto no artigo 319 do Código de Processo Civil. O requisito é o valor do imóvel, o valor venal. Então você vai perder. O autor, quando perde a ação, ele tem que pagar sucumbência para o outro advogado, o advogado que ganhou, que poderá chegar a 20%. Então é um risco. Então a ação tem que ser muito bem feita, muito concreta, para não ter esse tipo de problema, tá bom? Então um abraço para você, obrigado pela pergunta. Quando o inventário está travado por não achar os herdeiros, mas temos a posse, podemos vender nossa posse de 30 anos ou quem compra começará a contagem da posse? Anderson, é uma realidade, tá? O ideal é que, quando é objeto de inventário, direitos hereditários, seja feito sempre inventário. Mas nós sabemos no Brasil que tem inventários que ficam, né, humanamente impossível de terminar, de chegar ao seu término. Isso ocorre. Então, uma das saídas, mas precisa analisar o caso concreto, porque senão pode ser uma fraude, né? Teria que analisar o caso concreto. Seria a ação de uso capião, mas tem que analisar o caso concreto. Por quê? Para a gente conseguir nessa ação demonstrar boa-fé. Ou seja, seria aí a falta realmente de meios para terminar o inventário. Tá? Então tem que analisar um caso prático para que você não tenha problema. Mas um grande abraço a você. Então é perfeitamente possível, mas tem que analisar o caso prático, até porque juízes, quando identificam má fé, alguma coisa assim, podem dar a improcedência da ação. Então é um caso para conversar e apresentar os documentos, ser uma análise concreta, tá bom? É possível fazer uso capião sobre imóvel onde o proprietário foi interditado? Luiz, tem que tomar um certo cuidado, né? É possível sim, a posse ela é desvinculada a qualquer ato. O que vai depender é a espécie de uso capião que você vai escolher. Nós temos um uso capião que é o uso capião extraordinário. Esse, o próprio artigo traduz, esclarece, é independentemente de boa-fé. Então seria o caso, mas também, como uso capião é muito complexo, merece uma análise prática e concreta, tá bom? Mas, de primeiro modo, sim. Pelo que você está me falando, sim. Pode sim, tá bom? Um abraço para você. Ronaldo Vasconcelos, bom dia. Como obter um resultado mais rápido possível? Obrigado. Ronaldo, um abraço para você. Em primeiro lugar, abraço a todos que enviam suas perguntas, suas sugestões. Isso é muito importante para nós. Elogios, claro, é combustível para a gente continuar. Ronaldo, o uso capião, por que ele fica mais rápido, mais demorado? O primeiro juiz da causa do uso capião é o advogado. Por isso eu defendo muito e levanto essa bandeira. Advogado tem que ser especialista. Advogado que faz tudo, não faz nada. Porque a verdade é uma só. Não dá para você ser especialista em tudo. Assim como o médico, assim como o corretor de imóveis. E aqui fica uma sugestão, temos que nos especializar em 1, 2 áreas. Não dá para atuar em tudo.
Isso é humanamente impossível. A petição inicial de uso capião, quando ela é mal feita, o juiz vai pedir para retificar. Retifica isso, retifica aquilo, retifica isso, retifica aquilo e deixa a ação demorada. Sem falar, o advogado que não atua, não é especializado na área, ele distribui a ação e não faz a juntada dos documentos corretos. E aí o juiz pede documentos, a juntada, a emenda de documentos. Ou seja, é um atraso de 2 anos. 2 anos mais 3 ou 5 anos de média de uso capião vai para 7, 8, 9, 10. É a realidade. Claro, temos exceções sempre, temos exceções porque às vezes o cartório não teve uma reforma, não está funcionando, greve, então temos várias exceções, tudo tem que ser analisado com muita coerência ao caso concreto, mas certamente o uso capião, quando eu não conheço do Instituto, vai ocorrer um atraso sim na ação. Por quê? Porque eu não sei quais documentos juntar, e tem documentos que são obrigatórios, tem documentos que não são, tem documentos que não tem sentido juntar nessa peça, né, nessa exordial, além, claro, pedidos importantes como uma audiência justificativa, se é correspondente ao caso ou não. Então tudo isso vai depender sim da especialidade desse profissional, tá bom? Então essa é a realidade. Quero agradecer a todos, estamos chegando ao fim de mais uma Questão de Direito, é uma satisfação ter você aqui, tá bom? Um abraço, tchau, boa semana!